Olá, pessoal! Professora Fernanda aqui, mais uma vez, trazendo outra aulinha de verbo aqui pra gente, né? Digamos assim, nossa segunda aula de verbo, né? Porque a primeira foi dividida ali em duas, o Simple Present, agora vamos pro Simple Past. Vamos dar uma olhada aí do que se trata. O Simple Past é usado para indicar ações passadas já concluídas, tá? E isso é muito importante, essa informação. Uma ação que começou no passado, terminou no passado. Essa informação é importante porque nós temos outros tipos de passado que nós vamos ver mais adiante, tá? E a gente tem que ter bem fixa essa noção de que terminou no passado, começou no passado essa ação e terminou no passado, tá? Porque nós temos ações passadas que elas vêm até o presente. E aí elas já são outro verbo lá que a gente vai estudar mais adiante. Então, é usado para indicar ações passadas já concluídas. Ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Então, começou no passado, terminou no passado, estou falando de Simple Past. Sua duração é irrelevante, tá? E a ação pode ter ocorrido em um passado recente ou distante, ok? Então, vou dar um exemplo aqui, ó, dessa frase aqui embaixo. The boss talked a lot during the meeting. Então, o chefe falou muito durante a reunião, tá? Então, ele falou muito. Essa ação começou no passado, terminou no passado, ele falou muito, foi só naquela reunião, não continua falando até hoje, tá? A duração dessa ação é irrelevante, não interessa pra mim, tá? E ela pode ter ocorrido, o chefe pode ter falado muito na reunião, num passado recente ou num passado distante, tá? Então, resumir aqui nessa frase essa fala aqui de cima, minha teoria. Grande parte dos verbos da língua inglesa recebem a terminação ed no passado, tá? São chamados de regular verbs, né? O passado, ou os verbos regulares, tá? Então, tem essa terminação ed, se trata de um verbo regular. E a maioria dos verbos tem essa terminação, porém, nós temos alguns, né? Porque nada pode ser fácil nessa vida, né? Que não possuem essa terminação ed, que são os irregular verbs, tá? Eles possuem formas próprias e os estudaremos mais adiante. Quando eu falo formas próprias, às vezes, a gente tem, por exemplo, como o verbo to cut. Vou pegar aqui o verbo to cut, que é o verbo cortar. Cara, o verbo to cut, ele é o mesmo no presente, tá? To cut. Ele é o mesmo no passado, cut. E ele é o mesmo no passado particípio, cut, tá? Posso considerar ele um verbo regular? Não. Ele não é um verbo regular. Por quê? Ele não tem terminação ed, tá? Apesar dele ser o mesmo, tranquilo, então, ele é o mesmo para todos, é super tranquilo. Mas ele não é um verbo regular, ele é um verbo irregular, tá? Mesmo possuindo a mesma forma para tudo. Os verbos no Simple Past possuem a mesma flexão em todas as pessoas, tá? O que facilita bastante a nossa vida. Vamos dar uma olhadinha. Ó, aqui eu tenho o verbo to reach, né? Que é o verbo alcançar, tá? E a forma dele no passado é um verbo regular, né? Então, tenho essa terminação ed aqui. E a forma dele no passado é reached, tá? Olha só como já facilita mais a minha vida, mais ainda do que lá no Simple Present. Ó, I reached, eu alcancei. He, she, it reached, tá? Ele alcançou, ela alcançou, isso alcançou. We, you e they reached. Tá vendo que é a mesma conjugação, ó, para todos, tá? Lá no Simple Present, eu tinha uma variação aqui para o he, she, it. Lembra de colocar o Szinho lá? Aí tinha aquela regra lá do Y, a regra do S, SS, CH, SH, X, Z e O, tá? Agora aqui, ó, tranquilaço, tá? Então, eu alcancei o meu objetivo. I reached my goal. Ele alcançou o objetivo dele. He reached his goal. Aí eu posso mudar aqui, né? He reached his goal. Ele alcançou o objetivo dele, ok? Vamos seguindo.
Aqui, temos uma questão para a gente exemplificar isso daí, ó. Politicians, então eu tenho políticos. E aí o meu verbo é o verbo to work, né? Que a gente já viu que pode ser tanto trabalhar quanto funcionar, tá? Então, políticos trabalham sem parar ontem. Então, trabalharam sem parar ontem, tá? Aqui, eu já sei que eu preciso de um verbo no passado. Por quê? Porque esse yesterday aqui me disse, tá? Então, a gente vai ver algumas palavrinhas aí, ó, tipo yesterday, last, tá? E esse last aqui no último pode ser usado para tudo. Então, last week, semana passada. Tenho last month, mês passado. Last year, ano passado. Posso usar estações do ano no verão passado. Last summer, tá? Então, esse last aí serve para várias coisas, para eu falar lá no último, não sei o quê. Na apostila de vocês vai ter bastante exemplos aí de palavras que te levam para o passado. E aí, com exercícios, a gente consegue memorizar melhor. Então, yesterday me disse que essa frase aqui está no passado. Então, eu preciso do verbo to work no passado, tá? Que é, aqui na letra A, worked. Olha a minha terminação aí, tá? Aí, eu tenho aqui na letra B, ó, eu tenho works, que seria simple present, mas eu não posso usar presente por causa do yesterday, tá? Eu tenho works, que nem existe, tá? O certo seria esse aqui, works. Eu tenho aqui, ó, to work, tá? To work, olha lá, o meu verbo no infinitivo. Conjuguei, tiro esse to. Então, eu quero falar assim, ó, que os políticos, né, que são eles, trabalharam sem parar. Então, não dá pra falar they to work. Pô, tô conjugando ou não tô, né? Então, tô conjugando. Então, eles trabalham. Não dá pra falar eles trabalhar, né? Então, o to work, por causa desse to aqui, não dá pra ser. E, por último, eu tenho work, né? Mas o work, ele é o quê? Ele é presente. Então, they work. Beleza, they work today. Então, eles trabalham hoje, tá? Eles trabalham no Triale. They work at Triale. Então, tô falando de uma verdade absoluta aí, né? Presente. Agora, para ontem, não posso usar o work, tá? Então, minha resposta, letra A. Esse exercício aí, vamos dar uma olhada. This water tower. Então, essa caixa d'água. E aí, eu tenho o verbo aqui, ó, de novo. Acho que esse verbo a gente vê lá no... Esse verbo aqui a gente vê lá no Simple Present. Então, eu tenho, ó, o verbo to supply, né? Que é o verbo abastecer. Então, essa caixa d'água, eu tenho aqui, vou colocar o verbo abastecer, a cidade inteira em 2017. Esse ano nós temos outra. Olha lá. Essa caixa d'água abastecia a cidade inteira em 2017. Esse ano nós temos outra. Então, logo, eu sei que 2017 é no passado, tá? Você pode até ficar nessa dúvida, mas esse texto não podia ter sido feito em 2017 ser presente, mas olha só, aqui ele falou, esse ano nós temos outra, então esse ano não é 2017, porque essa caixa d'água abastecia em 2017, tá? Então eu preciso aqui de um passado, beleza? Eu tenho aqui, ó, um passado, olha como vai servir para o passado também. Vamos lembrar lá do presente, né? Então, eu tenho aqui uma palavra que termina com Y, precedida de consoante, né? Lá no presente, quando eu ia fazer a conjugação do he, she, it, e eu precisava colocar um S, né? Quando eu tinha uma palavra terminada em Y precedida de consoante, o que eu fazia? Eu tirava o Y e S, né? Faz. Beleza? Agora, como eu tenho... agora eu tenho uma palavra aqui no passado, né? Eu tenho um verbo aqui que eu quero jogar para o passado. E aí, esse meu verbo, ele termina em Y e é precedido de consoante, que é o verbo to supply. Vou colocar aqui, ó, para dividir. To supply.
Ele termina em Y e é precedido de consoante. Agora, só que agora não é só para he, she, it, é para todas as conjugações. Então, vai ser lá para o I, he, she, it, we, you e they, porque vai ser o mesmo para todos, né? A gente já viu que no passado é o mesmo para todos. Eu preciso jogar este verbo aqui para o passado. O que que eu faço? O verbo termina em Y precedido de consoante. Eu tiro o Y e ao invés de IES, eu vou colocar IED, tá? Porque o passado não é feito com ED? É. Então, ao invés de colocar IES, eu vou colocar IED, ok? Então, a minha resposta aqui que eu tenho IED, aqui eu tenho YED, não. Aqui eu tenho, ó, supplies, seria presente, só que eu quero falar de passado, então não dá. Tem aqui, ó, supply, presente também, não pode, o verbo que eu quero usar ali é passado. E por último, eu tenho aqui supplies, né? Ele fez esse aqui da letra C, mas nem a regrinha correta colocou ali, então também não serve. Minha resposta é a letra A. Antes da gente passar, vou fazer uma observaçãozinha aqui, tá? Agora eu quero usar, vou pegar esse slide aqui que ele tá mais livre. Agora vamos supor que eu tenho aqui o verbo to play. Precisa de um L, né, querida? Verbo to play, tá? E aí, quando eu tinha esse verbo to play lá no presente, no simple present, e eu tinha que conjugar ele no he, she, it, quer dizer, colocar um S, né? O que eu fazia? Como é um verbo que termina em Y e ele é precedido por vogal, eu simplesmente acrescentava o S, né? Plays. Agora, nós temos esse verbo aqui, to play, no passado. Quero jogar ele para o passado. E só no he, she, it? Não, em todas as pessoas ele é a mesma coisa, tá? Então, aqui para o I, he, she, it, we, you e they, tá? Quero para todas as pessoas. Como que eu faço com ele? Bom, ele é terminado em Y, precedido de vogal. Então, lá no presente que eu só acrescentava o S, aqui eu só acrescento o ED, né? Que é o meu de passado. É o meu sufixo, né, de passado. Então, olha lá. I played. Ok? Então, ó, I played. She played. Ela jogava. They played. Eles jogavam. Ok? Então, vamos lembrar disso. A regra do Y e do S, SH, CH, X e Z, elas continuam valendo, tá? X, O e Z, tá? Tem o O também. Elas continuam valendo aqui para o passado, tá? Para colocação, aqui lá no presente era para colocação de S. Aqui no passado é para colocação de ED, ok? Então, vamos prestar atenção nisso. Vamos lá, verbos terminados em E, tá? Então, a gente sabe que lá no passado, o finalzinho dos verbos regulares, a gente faz com ED. Agora, pensa, se seu verbo já tem o E, a gente não precisa acrescentar ED de novo, ficar com 2 Es, né? Então, a gente simplesmente acrescenta o D. Tá? Temos aqui o exemplo do verbo to love, né, que é o verbo amar. Então, se eu quero jogar ele para o passado, ó, já tem o E aqui. Então, simplesmente acrescento o D. Loved. Tá? A mesma coisa aqui do to remove, remover, né? Então, ele já termina em E. Então, eu vou jogar ele para o passado, ó. Opa, remove. Ó, já tem o E, então simplesmente acrescento o D. Tá? Bem tranquilo essa regrinha aí, tá? Então, eu tenho aqui, ó, e vai ser removed para todos, né? No passado não varia a conjugação. Então, I removed, he, she removed, we, you e they removed. Tranquilo. Um exercício aí para fixação. Então, tenho aqui, ó, a polícia, né? O meu verbo, qual o verbo que eu vou usar? O verbo remover, né? É o verbo to remove, acabamos de ver ele ali. Tá?
Então, a polícia removeu o cadáver da cena do crime, tá? Vamos lá. Para eu colocar no passado, né, eu tenho um verbo aqui. E eu vou colocar aqui, só pra gente colocar yesterday. Acrescentar pra gente saber que é passado, que tem que usar passado. Vou melhorar essa questão. Então, eu sei que eu quero usar o verbo to remove, tá? Quero usar ele no passado, né? Então, eu sei que se meu verbo termina com a letra E, para fazer o passado, eu simplesmente acrescento o D, tá? Aí fica com ED ali no final. Removed. Que é o caso aqui da letra D, tá? Esse aqui da letra C, removed, nem existe, tá? To remove, a polícia removeu, então eu já estou conjugando, não posso usar o to, tá? O to é quando eu não conjugo. Removes, por que não daria para ser removes? Mesmo que a frase não tivesse esse yesterday aí, tivesse no presente. Não daria para usar removes porque a gente já viu que the police a gente sempre vai usar, faz parte lá da pluralia tantum, e a gente sempre vai usar como se fosse plural. Lembra que eu dei aquele exemplo para vocês? A polícia tá procurando pelo assassino. Então, the police are looking for the murderer, tá? Então, sempre vai ser uma conjugação de plural. Então, aqui, ó, conjugação de singular não dá, tá? Aqui, daria, se fosse presente, tá? Eu acrescentei esse yesterday aqui, passado, então, não dá mais pra mim. Verbos terminados em Y, já adiantei ali pra vocês, mas vamos dar mais uma olhadinha, ó. Quando o verbo é terminado em Y e precedido de vogal, apenas acrescenta-se o ED para o passado. Então, ó, temos exemplos aqui, ó. O verbo to play, né? Terminado em Y, precedido de vogal. Então, played, tá? O verbo to pray, rezar, orar, tá? Terminado em Y, precedido de vogal, só acrescenta o ED. Prayed. O verbo to enjoy, que é curtir, gostar, tá? Tem o verbo terminado em Y, precedido de vogal. Só acrescenta o ED, ó. Enjoyed. Tá? Fizemos até aquela analogia lá com o simple present, que você só acrescentava o S, né? Para conjugação de he, she, it. Agora aqui, como eu tô falando de passado e eu tenho que colocar o ED, tá? A gente vai ver só as formas que a gente coloca o ED. E quando o verbo é terminado em Y e precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se IED. Lá no presente era IES, lá no he, she, it, né? Agora aqui é IED, porque eu quero, ó, falando de passado, então ED, tá? Então eu tenho aqui, ó, to study. Quando eu vou falar estudei, eles estudaram, ó, tá? Tira o Y, IED, studied. Tá? O verbo to cry, tá? Que é o próximo, aqui o verbo chorar, né? Tem o verbo terminado em Y, precedido de consoante. Então, tira o Y, acrescenta ED. Cried, acrescenta IED. O próximo, o verbo to try, verbo tentar, tá? Tem o verbo terminado em Y, precedido por consoante. Então, ó, tira o Y, acrescenta IED. Tenho aí o passado do meu verbo. Aqui eu dei o exemplo do enjoy, tá? Que a gente já tinha escrito ali, né? O enjoy em todas as pessoas vai ser a mesma coisa, ok? O verbo to try, olha lá, try, tem um verbo terminado em Y, precedido de consoante. O que eu fiz? Tirei esse Y aqui e coloquei no lugar IED. Tá? E tried para todas as pessoas. Vamos simplificar aí no exercício, ó. Tem aqui Donna. Então, a Donna tem o verbo to try aqui. Para dizer que ela tentou, tá? Então, Donna tentou o seu melhor para terminar a tarefa de casa essa manhã. A tarefa de casa dela, né, essa manhã. Mas ela não conseguiu. Tá? Então, estou falando de passado. Esse outro verbo aqui me deu a ideia de que eu estou falando de um passado. Então, ela tentou fazer a tarefa, mas não conseguiu.
tá? Então, eu tenho aqui um verbo terminado em Y, precedido de consoante. O que eu faço? Tiro esse Y para jogar para o passado, né? Tiro esse Y e ED. Tried. Minha resposta na letra D, tá? Vamos dar uma olhadinha nos outros, ó. Aqui, na letra A, eu tenho um tried também, só que o que ele fez? Ele permaneceu o Y. Não posso, eu tenho que colocar um I aqui no lugar desse Y para estar certo, tá? Ah, não dá pra mim. Try, tá? Presente. Mesmo que essa frase aqui tivesse no presente, não dava pra ser. Por quê? Porque eu tô falando da dona, que é she, né? Então, se eu vou conjugar no presente, teria que ser she tries, né? Tem que ter esse S no final. Então, não dá pra mim, tá? Letra C, to try. Não dá por quê? Porque eu tô conjugando, pô, dona tenta, dona tentou, tá? Então, pô, to, não dá pra colocar o to, tô conjugando, to não serve. E por último aqui eu tenho tries, tá? Com Y. Então, olha lá, a gente viu mesmo lá no presente, vou colocar aqui no simple present, eu tenho o verbo to try, que termina em Y, precedido de consoante. O que eu faço? Tiro o Y, né? Tirei, olha aqui esse exemplo. Tirei o Y e ES. Então, não YS, é IES, tá? Então, esse daqui também está incorreto. Minha resposta, letra D, tried. Olha mais essa aí. Kids really... Então, as crianças realmente... Aí eu tenho aqui o verbo que é o to enjoy. Curtir, gostar. Então, as crianças realmente curtem ou curtiram o final de semana no Yosemite, nas nossas últimas férias de verão, tá? Lembra do last que eu falei pra vocês, que é o último, que ele indica passado? Aí. Então, tô falando de passado. Então, as crianças realmente curtiram o final de semana no Yosemite nas nossas últimas férias, tá? Então, vou falar de passado. Enjoyed, né? Preciso. Passado é o quê? Passado é ED, né? Por enquanto. Passados regulares. Vamos lá. Tenho aqui um verbo que termina em Y, porém ele é precedido de vogal. Então, como eu faço esse passado? Simplesmente acrescento ED, tá? Não preciso tirar o Y, não preciso colocar IED. É só ED. E eu tenho aqui na letra E. Enjoyed, tá? Essa forma aqui do IED tá errado, porque o Y não é precedido de consoante, sim de vogal. Então, aqui não dá. Enjoy, se fosse presente, não, eu tô last summer, tá? Enjoy também, se fosse presente, né? E esse enjoys aqui que tá escrito tudo errado, né? Também se fosse presente. Estou falando de passado, letra E. Agora nós temos aqui, ó, e esse é legal, verbos terminados em consoante, vogal, consoante, né? Vulgo, CVC, né? Porque é consoante, vogal, consoante. Também vulgo sanduíche de vogal, que eu tenho a vogal aqui de recheio e duas consoantes fazendo o pão, tá? Então, sanduíche de vogal, CVC, tá? Então, verbos terminados em consoante, vogal, consoante. Muito importante. Quando a última sílaba é stressed, tá? Quando a última sílaba, vamos trazer para o português. Quando a última sílaba é tônica, tá? Porque no inglês eles não têm esse negócio de tonicidade. Depois a gente discute isso, né? Acho que nem precisa para nossa prova. Mas a gente pode pensar assim, ó. Quando a última sílaba é tônica, repete-se a última letra para a colocação de ED. Então, olha lá. Na primeira palavra que a gente tem aqui, ó, to chop, né? Que é picotar, tá? Aqui eu tenho uma sílaba só, tá? Então, ela é a forte. Tenho sanduíche de vogal? Tenho, ó, consoante, vogal, consoante. Tenho CVC. Então, quando eu vou jogar esse verbo aqui, to chop, picotar, para o passado, o que eu vou fazer? Tenho aqui chop, né? Quero colocar ED. Repito a última letra, ED, tá? Por que eu repeti a última letra? Porque eu tenho consoante, vogal, consoante nas três últimas letras e porque é a minha sílaba mais forte,
tá? Porque a gente vai ver que quando a sua consoante, vogal, consoante não for a sílaba mais forte, a gente não repete a letra, tá? Olha o meu outro verbo aqui, ó. To admit. Vamos ver? Pega as 3 últimas letras. Tenho CVC? Tenho consoante, vogal, consoante? Tenho, tá? É a minha sílaba mais forte? Admit. Admit. É a minha sílaba mais forte. Então, quando eu for jogar para o passado, ó, admit. Vou escrever aqui, admit, tá? Quando eu vou jogar para o passado, colocar o ED, eu dobro a última letra, ó, 2 T's, e coloco o ED. Pronto, agora eu tenho o passado de admit, tá? Olha essa aqui outra, to shop, né? Comprar, fazer compras. Tenho CVC? Tenho consoante, vogal, consoante, tá? É a minha sílaba mais forte? To shop, shop, tá? É a única que tem. Então, ó, vou passar para o passado. O que eu tenho que fazer? Eu dobro a última letra para a colocação do ED. Então, eu tenho shopped, tá? Então, aqui, ó, já até dei esse exemplo para vocês, tá? Ó, dobrei a última letra, tinha CVC, dobrei a última letra para a colocação do ED. Agora, nós estamos aqui, ó, verbos terminados em consoante, vogal, consoante, vulgo CVC, vulgo sanduíche de vogal, tá? Quando a última sílaba não é stress, quando ela não é atônica, não se repete a última letra para a colocação de ED, tá? Então, olha lá, eu tenho aqui, ó, a palavra, o verbo to develop, para desenvolver. Olha lá, develop, develop, tá? A minha sílaba mais forte é aqui no VE e não no CVC, tá? Então, o que acontece? Quando eu for jogar o develop pro passado, eu falo assim, ele desenvolveu uma técnica revolucionária, tá? Vou jogar pro passado, ó, develop, né? Que é a palavra, é o verbo na forma infinitiva. Tenho to develop. E aí, para eu colocar o ED, eu não dobro a última letra, tá? Por quê? Porque a minha sílaba mais forte é no VE e não no CVC, ok? Olha mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho o meu próximo verbo, to listen. Listen, listen. Você não fala listen, você fala listen, tá? Então, a minha sílaba mais forte está aqui. Não no meu CVC. Então, quando eu for falar bem assim, eu ouvi essa fofoca, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, listen, quero botar no passado, eu simplesmente acrescento o ED. Eu não dobro a última letra. Por quê? Porque o meu CVC não é a sílaba mais forte. E isso acontece com todas essas palavras, ó. To open. Eu não falo to open, eu falo to open. To visit, to whisper, to murder, to offer, to pamper, tá? Eu não falo pamper, eu não falo offer, eu não falo murder, tá? Eu falo murder, offer, pamper, tá? Então, a minha sílaba mais forte não é o CVC, só acrescento ED, tá? Olha lá. Esse exemplo aí do open, tenho aqui, ó, open, ou é a minha sílaba mais forte, não o CVC. Então, quando eu for acrescentar o ED, ó, não dobra a última letra, tá? Fica opened, e aí é a mesma conjugação para todas as pessoas. Agora temos aí, ó, verbos terminados em consoante, vogal, consoante, o nosso CVC, nosso sanduíche de vogal. Quando a última letra é L, no inglês britânico, a letra L sempre se repete quando colocado no passado. No inglês americano, vai depender da sílaba stressed, tá? Então, o que acontece? O inglês americano, ele mantém a regra, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui no inglês americano, ó. Eu falo control ou control? Control, tá? Então, ó, o meu CVC, ó, troll, minha sílaba mais forte. O meu CVC, consoante, vogal, consoante, é a sílaba mais forte. Então, o que eu faço? Para a colocação aqui do ED, dobro a letra, tá? Olha lá, agora é essa, ó. Eu falo to travel ou to travel? Eu falo to travel, tá? Então, o meu CVC não é a sílaba mais forte. Então, ó, para a colocação de ED, eu não repito a minha última letra, ok? A mesma coisa aqui, ó, o verbo to cancel.
Eu falo to cancel ou to cancel? Eu falo to cancel, né? Então, aqui está a minha sílaba mais forte, no can, tá? Não no meu CVC. Então, quando eu for colocar o ED, eu não dobro a última letra. Agora, já no inglês britânico, eu peguei essas mesmas 3 palavras, tá? Olha lá, eles não querem nem saber. Eles vão dobrar, tudo que for L, eles dobram L, tá? Então, se você tem o CVC no final da palavra, precisa colocar o ED para formar passado, dobra a última letra, tá? Lindão, não tem problema. Por que eu acho que isso não cai na prova? Porque as duas formas vão estar certas, tá? Dependendo do inglês que você vai. E eles não são de fazer isso, de colocar assim, segundo o inglês americano, segundo o inglês britânico. Não, eles não fazem isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que não tem jeito de cair na prova, porém, tô passando aqui pra vocês só pra... Se vocês verem aqui, por exemplo, o verbo to travel, né? Sendo escrito com 2 L's, você fala, pô, professora, isso não tá errado, né? Tem 2 L's sim. Não, depende do inglês que ela tá sendo escrita, tá? Se for no britânico, vai ter 2 L's, o verbo to travel, no passado. E se for no americano, não vai, porque eles respeitam a regra do CVC. Vamos aí, só um exercíciozinho aí, uns exercíciozinhos pra gente memorizar isso aí, ó. O governador, então eu tenho o verbo to admit, tá? Então, o governador admitiu seus crimes antes da eleição ano passado, tá? Ó, last year. Tá me dizendo que minha frase aqui tá no passado. Já consigo tirar a B, presente, C, presente também, tá? E aí eu fico com a A D e a E, que eu tenho meus EDs ali, tá? Então, eu tenho, ó, admit, tenho CVC, tá? Aqui. E é na minha sílaba mais forte, tá? Então, quando eu for passar isso para o passado, quando eu for colocar esse ED, o que eu tenho que fazer? Dobrar a última letra. Admitted. Aí eu posso colocar o ED, tá? Então, a minha correta tá aqui na letra A, tá? Aqui na letra D não dá, eu não dobrei a última letra. E aqui na letra E, coloquei uma coisa cabulosa aqui. IED, né? Não, isso não existe, ok? Então, letra A. O IED, ele só vai existir em palavras terminadas com Y, né? Admit não é o caso. Vamos ver essa daqui. That man, his little girl. Então, aquele homem, aí eu tenho aqui que ele matou, tá? É o verbo to murder. Bem mórbido esse exemplo. Vamos lá. Então, aquele homem matou sua garotinha quando ela tinha somente 10 anos de idade, tá? Então, eu tenho aqui, o que me indica que essa frase está no passado? Ó, quando ela tinha, então, pô, tá no passado. Ela tinha 10 anos de idade quando ele matou ela, tá? Então, eu sei que tá no passado. Tenho CVC? Tenho CVC. Consoante, vogal, consoante aqui no der. É minha sílaba mais forte? Murder. Murder. Não, minha sílaba mais forte tá aqui. Tá? Então, mesmo eu tendo esse CVC aqui, eu não, para colocação de ED no passado, eu não repito a última letra. Então, ó, murder, vou pegar a palavra ali, e quero colocar o ED, né, para fazer o passado. Não repito a última letra, tá? Porque o CVC não é minha sílaba mais forte. Então, fica murdered, aqui na letra C, ó. Sem dos 2 R's que tá aqui na letra A, que não é, ó. Murders, presente. Não tô falando de presente, tô falando de passado. Murder também presente. E to murder não dá, por quê? Porque tá conjugado. Então, esse to não me serve. Tá? Como já havíamos falado anteriormente, os irregular verbs possuem formas próprias. E a gente vai ver aqui alguns exemplos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o verbo to hear, tá? E aí, o verbo to hear, no passado, ele fica heard, tá? Tenho essa colocação de D. Não colocou o ED, tô falando de um verbo irregular, tá? E o passado particípio dele também é esse daqui. Agora, o verbo to rise, que é ascender, né? Aumentar, pode ser. Então, tem aqui o verbo to rise. Passado dele, rose. Passado particípio,
risen ou risen, tá? Dependendo da pronúncia. Dependendo da região que você está, tá? O verbo to know, que é o nosso próximo, ó, a gente tem aí o to know. Olha como eles são diferentes, né? Eles não têm essa terminação de ed. Então, o verbo to know, o passado dele, knew. Passado particípio, known. Tá ok? Então, eles têm o spread ali, ó, o último spread. Ele é spread em todas as formas. Então, presente é to spread. Passado, spread. Passado particípio, spread. Pô, não coloquei o ed? É irregular, tá? O verbo to find é outro verbo que a gente tem ali antes do spread, tá? Passado, found. Passado particípio, found. Ok? Então, esses verbos que não colocam o ed no passado, a gente está falando de verbos irregulares, tá? Então, olha só esse daqui, ó. Meus colegas de classe e eu. E aqui eu tenho o verbo, lembra do verbo to leave, que é o verbo partir? Tá? Então, eu vou falar aqui que meus colegas de classe e eu partimos, deixamos a escola às 11, 2 dias atrás. Então, ó, esse ago também é legal, porque é ago, atrás. Então, 1 ano atrás, 1 year ago. 2 semanas atrás, 2 weeks ago, tá? Ele te joga pro passado. Então, sei que eu tô falando de passado. O passado do verbo to leave, que é o verbo partir, ir embora, deixar, é um passado irregular, que é left, tá? Então, esse daqui, ó, lived, não vai existir, tá? O live, aqui na B, não posso colocar, porque seria presente. Lives, leaves, também, né? Não existe. Isso aqui seria, se você pensar nisso aqui é um substantivo, é outra palavra, tá? Então, a letra A é a minha. E esse lived aqui, tá? Esse lived existe, só que ele é do verbo to live, que é o verbo viver, morar, tá? Então, não é o mesmo verbo que esse daqui, tá? Então, os alunos deixaram, the students left. E é isso aí, pessoal. Terminamos aqui. Na próxima aula, a gente vai ver a forma negativa e a forma interrogativa do nosso Simple Past. Até mais!